Olá, estamos começando mais um Farofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do CELAC em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP. Acesse o nosso canal youtube.com/farofacrítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. Também acesse os nossos programas no formato podcast na plataforma Spotify. E também acesse a nossa página no Facebook, facebook.com/canal Farofa Crítica, onde você pode interagir com a nossa produção. O Farofa Crítica de hoje recebe Claudine Mello. Claudine Mello é historiadora, pós-graduação em Educação, Cultura e Relações Étnico-Raciais pelo CELAC e USP. Também é mestranda em Ciências Humanas no Programa de Pós-Graduação de Diversas, da FEFELESH da USP. Realiza pesquisas sobre literatura negra e indígena, especialmente a poesia, dentro da metodologia educativa. Faz parte do grupo de pesquisa do CNPq, Núcleo de Apoio à Pesquisa Brasil, África e Temáticas, narrativas de representações árabes, africanas, asiáticas e sul-americanas e de comunidades diaspóricas da USP. Fundadora e educadora na EtnoEduc, consultora educacional voltada para as relações étnico-raciais, realiza desde 2016 o Sarau de Poesia Preta de Lá e de Cá. E ele é membro do Núcleo Maximiliano Kolbe de Direitos Humanos e da Frente Dom Paulo Evaristo Arce por Justiça e Paz. Bom, Claudine, currículo extenso, né? Eu queria, primeiramente, agradecer, né, você participar do nosso programa e já, né, pegando de cara esse perfil que você tem de atuação no campo da educação, diversidade, relações étnico-raciais, eu queria que você pudesse aqui apresentar para a gente uma avaliação sua, né, de quais são as dificuldades que essa luta por uma educação da diversidade, a educação étnico-racial, a conquista, inclusive, do movimento negro, movimento indígena, né, nos últimos tempos, tem enfrentado, né, no contexto de um governo autoritário e também que tem atacado sistematicamente a educação pública. É um prazer muito grande estar aqui com você, Denis de Oliveira, que, para quem não sabe, foi meu orientador quando eu fiz a pós-graduação no CELAC, USP, e eu tive essa honra de ter você como meu orientador e aprendi muito contigo. Obrigado. Aliás, todos nós aprendemos muito contigo. E a avaliação que eu faço, creio que seja a mesma de todos nós que estamos conscientes dessa realidade no Brasil, de que estamos num processo muito complicado para implementar uma lei de diretrizes e bases da educação que torna obrigatório o ensino de história e cultura africana, afro-brasileira e indígena. Essa lei existe desde 2003, né? Ela teve alteração em 2008, acrescentando a obrigatoriedade do ensino de história e cultura indígena, mas aí já são bons anos em que a gente tenta a todo custo implementar essa lei no ensino, torná-la algo que seja transversal, que todos os professores possam trabalhar com essas temáticas ao longo do ano, mas ainda não conseguimos efetivamente que isso seja uma realidade. E esbarra exatamente na formação do professor. O professor, ele não tem formação dentro das grades curriculares dos cursos de graduação, especialmente licenciatura e pedagogia, ele não tem uma formação básica em história e cultura africana e muito menos história e cultura indígena. Então, ele já vai para a sala de aula com essa dificuldade de trabalhar com esses temas. E esbarra com uma gestão escolar que também está fundamentada exatamente numa estrutura hegemônica, eurocêntrica, né, em que os professores, principalmente os professores de ciências humanas, os professores de arte, trabalham ainda repercutindo aquele discurso único, né, e não dando oportunidade para que os alunos tenham acesso a uma educação de fato, de qualidade e de direito. Eu me lembro muito bem quando nós estávamos estudando juntos, você me orientando, eu dizia que era uma violação de direitos humanos, né? O meu artigo científico foi exatamente sobre isso, porque de fato os alunos sofrem uma violação de direitos humanos quando é impedido a eles aprenderem o que de fato eles são, né? O brasileiro é fruto, né, da presença indígena, a mãe do Brasil é indígena,
e é fruto de todo esse contato com os povos africanos que vieram para cá escravizados, né? Então, essa violação, ela perpassa o ensino brasileiro desde 1500, né? Desde que as primeiras escolas foram fundadas, e nesse momento, com todo esse retrocesso político, econômico e educacional no Brasil, nós estamos com muita dificuldade de fazer com que esses conteúdos cheguem aos alunos. Essa questão muito importante que está colocando, né? Já temos 18 anos dessa lei, né? Maioridade já marcou, né? 2003, a primeira lei, inclusive, que foi sancionada pelo presidente Lula após a sua eleição. E a grande dificuldade que nós temos, justamente, é a sua implementação, né? Você apontou o dado que talvez seja o mais efetivo, né? É muito interessante que até não se tem nem dados, né, mais precisos sobre o grau de implementação dessa lei, né? Eu lembro que uma pesquisa, acho que do CEET, né, que foi realizada um tempo atrás, dizia que não chegava nem 30% das escolas, tá? E foi 2015 essa pesquisa, né? Então é uma coisa bem pequena. E muito menor ainda nas escolas particulares, tá? Porque isso é uma coisa muito interessante, né? Que algumas incompreensões. Não é uma lei para a escola pública, é uma lei para todo o sistema de ensino, primeiramente. Então, por todas as escolas são obrigadas a seguir, né, os parâmetros dessa lei. E a segunda coisa, né, uma lei que não é uma legislação que vai pensar a educação apenas nas escolas em que você tem uma diversidade entre os alunos, né? Mesmo escolas, por exemplo, de classe média alta, que o perfil do aluno ele é muito semelhante, né? Alunos brancos, etc. Esses conteúdos eles têm que ser ministrados, já que o objetivo da lei é formar uma consciência multirracial. Você colocou muito bem, o Brasil tem essa diversidade na sua gênese, né? Mas eu vejo, assim, não sei como é que você enxerga isso, né? Essa dificuldade de você debater diversidade. Né? Parece que nós vivemos um momento em que a intolerância, né, é a tônica dos discursos políticos, né? A negação desse outro. E isso, de fato, tem razão, né? Acaba confrontando com os direitos humanos. Como é que você enxerga tudo isso, né? Quer dizer, é uma situação muito difícil, política que nós vivemos, né? E como é que você enxerga esse tipo de discurso que vai chegando nas crianças também, nos jovens, né, e nos professores, né? Como zona de enfrentamento, né? O que fazer, né, diante disso? Nós não podemos apontar só os pontos negativos. Há um ponto positivo nessa história toda, que é as cotas. Né? A partir da implementação das cotas e com a presença de estudantes negros e indígenas nas universidades e todos os espaços, né, em que era possível que eles estivessem presentes, isso reforçou, né, não só a construção de uma narrativa a partir do negro e a partir do indígena. Então, várias publicações, né, foram feitas a partir disso, o reconhecimento, inclusive institucional, né, de que essas pessoas podem chegar a uma graduação, a uma pós-graduação, né, de que elas têm poder para falar sobre elas mesmas a partir da narrativa delas próprias. Isso, de alguma maneira, foi chegando nas escolas também. Então, os professores que se sentem mais interessados, sabe, em fazer, inclusive, uma autocrítica, e perceber que ele repercute o racismo e que para que ele deixe de ser racista ele precisa estudar primeiro. Esses professores que fazem essa autocrítica, como eu fiz, eles começam a ter contato, então, com essa literatura, com essa produção acadêmica, né? E eles começam a voltar para a universidade, como eu também fiz, e começam a estudar mais, né, sobre os assuntos. E aí, obviamente, os seus alunos começam a ter contato com uma outra narrativa histórica, né, decolonial, fora dessa narrativa única, como eu estava dizendo. Só que isso ainda é um processo muito lento, exatamente porque as cotas, a partir do momento em que negros e indígenas começaram a ocupar o espaço que sempre deveriam ter sido deles e que não foi durante muito tempo, isso levantou o movimento contrário, né, que é o movimento de contestação dessa sociedade racista que não quer a presença do negro e do indígena ocupando. Então, eu acho que nós estamos nesse momento, sabe, professor, desse confronto muito grande, né? Porque é um alcance verdadeiro, legítimo e importante na sociedade brasileira, mas que esbarra exatamente nesse racismo estrutural e institucional, né, que impede que esses avanços continuem. Você faz parte de uma consultoria chamada Etnoeduc, né, que tem feito trabalhos, né, nessa área de educação para as pessoas antirraciais. Inclusive, eu participei até de um evento, né, um tempo atrás, que vocês organizaram
lá na Unítalo, né? Nesse trabalho seu, nessa consultoria, quais são os problemas mais candentes, né, ou mais comuns que você tem enfrentado no dia a dia dos professores e educadores que trabalham com essa temática? O maior problema é exatamente a aceitação de que nós precisamos falar sobre isso, né? Ainda são temas que as pessoas refutam muito, porque para que a pessoa Você fala compreenda, pessoas, são alunos, colegas, gestores, quem? Todos? passa pelos alunos, né? Mas eu acredito que a gente recebe mais resistência dos próprios professores, porque eles Certo. foram formados dentro dessa narrativa, né, hegemônica, eurocêntrica, que ele se identifica com o europeu, mas ele não se identifica como negro, muito menos como indígena, né? Então é difícil, porque para a gente poder falar sobre um assunto é preciso que a gente goste de falar sobre ele, que a gente se identifique com ele, né? Quando você não se identifica, e quando esse assunto, que no caso são relações étnico-raciais, mexe com sua autoestima, mexe com aquela formação que você teve anterior, você tende a resistir. Então, os professores resistem muito, né, na sua maioria, não quero dizer todos, mas uma boa parte, e as instituições, as gestões escolares ainda impedem muito que os professores estabeleçam atividades que sejam diluídas ao longo do currículo escolar. Geralmente, essas atividades que tratam sobre a questão negra e indígena ficam vinculadas a datas específicas. Então, por exemplo, agora, né? Exatamente. Entendeu? Então, a gente não consegue romper com esse ciclo de violência que acontece. E a Étnico-Edu, ela nasceu exatamente a partir disso, foi primeiro autocrítica mesmo. Eu me percebi uma pessoa que não sabia nada, uma ignorante em relação ao continente africano, aos povos afro-brasileiros e principalmente aos povos indígenas, mesmo tendo nascido no interior da Bahia, numa cidade em que a presença indígena foi muito grande e foram massacrados. E foram massacrados, inclusive, boa parte da história ligada, inclusive, à minha família. Então, quando eu me dei conta disso, sabe, aí isso mexeu muito comigo e, a partir de então, eu fui realmente me criticando como professora, me achando muito ruim como professora e procurando melhorar. E ao melhorar, você, naturalmente, você quer compartilhar com o outro. Então, a Étnico-Edu, ela nasce a partir dessa tentativa de compartilhar esses conhecimentos com os demais colegas. Você trabalha fundamentalmente com educadores, né, de escolas públicas, né? Nas escolas privadas, né, essa resistência é muito maior? Como é que você vê isso? Interessante. As escolas públicas, elas estão mais abertas para discutir isso. É certo que as secretarias, tanto municipais quanto estaduais, têm investido em cursos de formação continuada para os professores. Pouco, né? Ainda muito vinculada a essa questão da data, né, das datas comemorativas, mas tem feito. Até porque cumpre a obrigatoriedade da lei, né? A lei precisa ser cumprida, então as secretarias municipais e estaduais tentam fazer. Nas escolas particulares, a resistência ainda é maior, porque essas escolas particulares são fundadas por pessoas hegemonicamente racistas, né? Então é preciso você primeiro trabalhar com os gestores, tentar convencê-los de que os seus professores precisam de uma formação continuada, para que então eles cedam a presença desses professores, estimule, pague para que esses professores possam fazer cursos de formação continuada nessa perspectiva. Tem uma questão que eu quero trazer para você, que você falasse um pouco sobre isso, porque assim, nesse debate sobre a educação das relações étnico-raciais, conversando com pessoas que eu conheço, né, no universo de relações pessoais, né, amigos, familiares, etc. Qual a pergunta que tem? Tá, mas para que serve isso, né? Pessoas têm filhos, etc. Né? Então é muito interessante que tem uma visão muito instrumental da educação, né? A educação voltada apenas para a formação de mão de obra para o mercado de trabalho. Tá? Como é que a gente responde isso? Porque, de fato, há expectativa, né? Claro, até em alunos negros e negras, é evidente, a educação ele enxerga a educação como uma possibilidade de ampliar perspectivas de inserção no trabalho, etc., né, da inserção social, tudo isso. Como é que a gente responde isso, já que esse discurso é muito forte e fortalecido mais ainda, né? Já vou dar mais uma questão para você refletir, tá? Com esse discurso que é muito comum hoje de avaliar a educação meramente pelos rankings, né? Pelos desempenhos dos ranqueamentos e tudo isso.
Então, aquela ideia de que precisa reduzir o conteúdo, é muita coisa, e o essencial não é ensinado, tudo isso. Como é que a gente pode pensar, né, uma reação a esse tipo, né? Uma ação reativa a esse tipo de discurso? É bem complicado porque nós vivemos num mundo capitalista, né, que está em crise, inclusive, do capitalismo, e ele se debate todos os dias para se manter, né, como a política que funciona, né, esse é o discurso, o capitalismo funciona e todo mundo trabalha em prol disso. Então, para atender a esse mercado capitalista, só se preocupa com a formação do indivíduo enquanto produtor de mão de obra, né, mão de obra qualificada para exercer determinadas funções. As pessoas não estão preocupadas no ser, né, mas no ter. Então, trabalhar com a educação nessa perspectiva é muito problemático mesmo, porque nós vamos na contramão de tudo isso. Né? E no caso de trabalhar com questões étnico-raciais, nós vamos fazendo como o Walter Benjamin nos ensinou. Nós vamos trabalhando uma leitura a contrapelo, né, da história. Então, nós vamos levantando tudo aquilo que está errado, que é uma narrativa errônea, e tentando, então, colocar o trilho, né? Colocar o trem no trilho. Então, realmente é um embate muito grande. Eu sou paulo freiriana, né? Eu tenho uma formação paulo freiriana, então eu acredito muito na formação do indivíduo a partir da leitura do mundo que precede a leitura da palavra, né? Então, eu penso que nós precisamos pensar no indivíduo assim, nessa globalidade. Ele precisa primeiro aprender a ler o mundo. E para aprender a ler o mundo, ele precisa aprender a ler a si próprio. Quando eu tenho contato com esses professores e esses estudantes, e eles percebem que eles fazem parte de uma herança, de uma ancestralidade indígena e africana, isso muda completamente a perspectiva desse professor e desse aluno. Ele passa a se perceber como ser humano de uma forma muito mais globalizante. E isso torna, sabe, incita nele um interesse em fazer outras coisas para além de obter dinheiro, para além de exercer uma profissão. Isso dá a ele autonomia, né? Dá a ele pertencimento. Então, eu insisto nisso, que para a gente poder romper com essa bolha, a gente precisa levar esses conhecimentos aos professores, às crianças, em primeiro lugar, na mais tenra idade, porque elas ainda não aprenderam a ser racistas. Então, esse é o momento certo de ensinar para as crianças o que é a diversidade cultural, o que é a diversidade étnica, né? Trabalhar nessas duas pontes, na formação dos professores, nas crianças em tenra idade, para romper com esse ciclo de violência. Perfeito. E em relação aos livros didáticos, né? Acho que houve toda uma movimentação, né, logo após a aprovação da lei, de ter uma avaliação mais criteriosa, né? Muitos livros didáticos têm uma visão muito racista, né, estigmatizada de negros e indígenas. Então, é um trabalho belíssimo, né? As Belas Mentiras, é um clássico, né? Que fala sobre o racismo e o classismo, as opressões, né? Os estereótipos nos livros didáticos infantis, né? E assim, a gente observa que houve uma evolução nos últimos tempos, né? Até por conta dessa mobilização de intelectuais negros, né? Indígenas comprometidos com a educação aí da diversidade, né? Como é que você enxerga hoje, né? Porque há um problema objetivo também no livro didático, que é essa questão de um monopólio, né? De editoras, né? Na produção de livros didáticos. Então, esse é um problema seríssimo, tá? Além da política de compras, né? E também agora, né, com essa tendência particularmente nas escolas particulares, das escolas produzirem seus próprios materiais didáticos, né, os apostilos e tudo isso. Como é que você enxerga, então, essa luta aí no campo aí do livro didático? Então, isso sempre foi uma luta mesmo. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar sobre as questões étnico-raciais, voltadas principalmente para a questão da negritude, foi exatamente buscando livros didáticos que rompessem com aquele discurso que já não me agradava mais, né? Quer dizer, era participando de palestras que falavam sobre o PLN, né? Que era aquele programa né, do livro nacional do livro, exato. E eu conheci uma professora muito querida, que é a Conceição Oliveira, que você conhece bem, né? Que é do blog Maria Flor, né? A Maria Flor, exato. E a Conceição, então, ela me apresentou uma coleção maravilhosa que tinha ganhado, inclusive, ganhou posteriormente o Prêmio Jabuti, né? História em Projetos, e foi com essa coleção que a coisa mudou na minha vida.
De lá para cá, muita coisa mudou, realmente. A produção, né, em termos de conteúdo sobre história negra e africana, ela tem crescido muito, inclusive com editoras, né, voltadas especificamente para essas temáticas. Então, o professor hoje não é mais o professor de 1995, quando eu me formei, né? É um professor que tem acesso a um material muito melhor. Porém, é aquilo que eu falei, né? Depende muito da gestão escolar, dos livros que estão sendo adotados pelos gestores em parceria com os coordenadores, né? Porque no final das contas, no frigir dos ovos, são eles que vão acabando determinando isso, né? E assim como as secretarias municipais e estaduais romperem com esses monopólios, né? De fazer parceria com editoras que continuam vendendo ao governo, seja municipal, estadual, federal, livros que ainda tem uma narrativa que não tem nada a ver com a nossa realidade brasileira, né? Romper com esses mecanismos, isso é muito complicado, mas nós temos como indicar. Ontem mesmo, anteontem, né, nós estávamos aí falando sobre a questão dos indígenas, né, falando sobre esse mês de abril, que é um mês voltado para o abril indígena, e os próprios indígenas estavam publicando em suas redes sociais uma enormidade de publicações sobre suas questões indígenas, tanto para o público infantil, como infanto-juvenil, como para o público adulto. E a mesma coisa acontece entre a negritude. O professor Denis mesmo é uma grande referência, né, de indicação, de leitura e de estudo que a gente pode indicar. Claudina, nós estamos aí para o final do nosso programa. Eu sempre peço para os convidados, no final, fazer um merchando bem, né? Então, fala um pouquinho do Etnoeduc, da sua consultoria, de quem quiser conhecê-la, site, o que vocês fazem, né? Para a gente poder, o nosso público aí, conhecer mais esse seu projeto. Ah, que bom. Então, a Etnoeduc é, então, uma consultoria, é uma MEI, né? Eu comecei como prestadora de serviço até o momento que eu precisei criar, né, uma nota fiscal, né? Entrar nesse mercado aí, capitalista também, né? Então, eu criei essa consultoria educacional que trabalha com a formação continuada para professores, seja da rede pública, seja da rede privada, mas não só para professores, para todas as pessoas que têm um interesse em mergulhar sobre esse universo étnico-racial. E sempre quando eu faço quando eu promovo cursos, seminários, congressos, simpósios, eu vou tentando organizar essas várias atividades, sempre mantendo a parceria, né? Mantendo parcerias com outras organizações, com outras pessoas que estão pensando a mesma coisa. Eu sou apenas mais uma, no meio de várias outras pessoas, ainda bem, que estão pensando sobre essas mesmas coisas, né? O Sarau da Poesia Preta se tornou o carro-chefe da Etnoeduc, porque é um evento cultural que abarca, né, uma quantidade de pessoas que tem interesse em descobrir sobre literatura negra, especialmente a poesia. Então, a gente fala de poesia de negros e negras do Brasil e do mundo. Com isso, facilitou com que eu tivesse contato com pessoas de várias partes, né, principalmente falantes de língua portuguesa, né, porque a gente tem essa dificuldade de traduzir poesias de outros autores, né, poesia não é fácil de ser traduzida, então com a língua portuguesa ficou muito mais fácil, e agora, desde 2020, por conta da pandemia, eu tenho feito de forma virtual também, né, então esses encontros têm sido feitos aí exatamente como nós estamos fazendo aqui agora, né, usando o YouTube, o Facebook, o Instagram. Então a Etnoeduc, ela tem uma página no Facebook e no Instagram, Etnoeduc, onde eu atualizo, coloco todas as atividades que a gente tem feito por lá. Então, a página @Etnoeduc no Instagram e no Facebook, é isso? Exatamente, exatamente. Etnoeduc. Educ, tudo juntinho. É fácil de encontrar, é um nome único, né? Então não tem dificuldade. É um trava-língua, inclusive. Tá certo. Claudina, muito obrigado por você ter participado do nosso programa, né? Espero que tenha sucesso a consultoria, né? Que a nossa luta, mais que isso, a nossa luta, né, pela educação, da diversidade, né, ela seja vitoriosa. Enfrentamos aí tempos difíceis, né? Mas a gente sabe que o sol brilhará para todos nós, né? Um dia. Exatamente, nós estamos juntos e juntos nós somos mais fortes, não é isso? Então, eu te agradeço muito também por ter feito esse convite, me senti muito honrada e muito feliz de rever você. Viu? Que bom. Meu professor querido. Muito obrigado, Claudine. Estamos encerrando mais um Fala Facrítica, que hoje recebeu Claudine Mello,
que falou sobre educação e relações étnico-raciais e a nossa luta, né, pela educação e pela diversidade. Acesse o nosso canal youtube.com/farofacrítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E também acesse a nossa plataforma no Spotify, nossos programas em formato podcast. E não esqueça também, né, de assistir os nossos programas às segundas-feiras, ao 12h30, ao vivo, Mídia ao Ponto, sobre crítica de mídia, né, novo programa do canal Farofa Crítica. E para encerrar, uma frase da Cora Coralina. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina.